ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Me cumprimentou com sotaque baiano aí, pô. Saiu o sotaque baiano, eu também percebi isso no final. Saiu assim. Fala aí, João. Pois é, saiu, foi sem querer. Na verdade, eu gostaria de estar na Bahia neste momento, carnaval no Rio, no Brasil, né? Estaria feliz na Bahia nesse momento. Aqui são 10h18 da noite, 12 graus, nos arredores de Modi'in, no centro aqui de Israel. Tá muito frio aí, João? Cara, hoje esfriou um pouquinho mais, mas tô sabendo que vai chegar um charava aí essa semana. Ah, eu vi que vai fazer um calor infernal aí, mas acho que no final da semana, se eu não me engano, vai ter uns dias aí de 28 graus, eu vi no aplicativo. É. Se fizer 28 é verão, hein? 28 é verão. Semana passada eu encontrei nosso amigo, companheiro e ouvinte, Rafael Stern, né? E ele falou que ele sempre acompanha a meteorologia e o clima de Modi'in pelo nosso podcast. E de Carmiel também, né? Então fica aí o nosso abraço pro Rafael Stern, nosso assessor de assuntos climáticos, né? E do meio ambiente, de uma forma geral. É isso. Vamos deixar, então, de delongas e vamos passar para o nosso primeiro bloco, porque, acreditem, ouvintes, não faltam notícias para a gente contar para vocês. Bom, gente, é isso aí. Vamos tratar da reforma judicial, essa reforma que tem a possibilidade de acabar, né, com a democracia liberal israelense, de acabar com a independência do governo do sistema judiciário, né, atrelá-lo completamente ao governo, né, e ao parlamento, né, impedindo aí que o poder judiciário tenha uma independência. E, enfim, a gente já está acompanhando isso há alguns meses, né, desde que essa coalizão desse novo governo tomou posse. Essa semana ainda tivemos aí, mais uma vez, tanto no domingo, milhares de pessoas pelas ruas do país se manifestando contra a reforma em Tel Aviv, em Haifa, Jerusalém, Modi'in, também por outras cidades, né? Pessoal indo para a rua reclamar. Teve também em Jerusalém, na segunda-feira, mais uma vez, milhares de pessoas também subiram, foram até Jerusalém se manifestar na porta do parlamento. Tem até uma foto muito legal que tinha tanta gente, eles começaram a fazer uma passeata, né, ao redor do parlamento, e o parlamento ele fica num monte, né? Então você via de longe, assim, as fotos são bem legais. E, enfim, foi uma semana em que continuou muita pressão em cima do governo para que essas leis não fossem aprovadas. Teve aí que essa reforma não seja não só aprovada, né, que ela não seja votada. Teve o embaixador americano aqui em Israel falando que o Netanyahu deveria pisar no freio. Ele deu uma entrevista falando que ele disse isso ao Netanyahu, né, que ele deveria pisar no freio. O presidente Herzog continua botando muita pressão para que o Netanyahu segure aí essa reforma do judiciário para que possa ter um diálogo entre, enfim, pelo menos entre a oposição e a situação para decidir isso, né? A gente comentou disso na semana passada. Mas, de qualquer forma, o governo resolveu começar aí a reforma do judiciário. Na segunda-feira foram apresentadas duas leis, uma lei que ela impede com que o judiciário possa meter o bedelho, vamos dizer assim, né, na nomeação de ministros, né? A gente tem o caso no caso, um deputado que ele esteja tendo problemas na justiça, né? Ele não respondendo processos, ele não pode assumir como ministro, né? Ele pode ser primeiro-ministro e não pode ser ministro, né? É por isso que o Netanyahu ele é primeiro-ministro. E o Deri, o deputado Aryeh Deri, ele é um cara condenado pela justiça. Enfim, teve um caso extremamente complicado aí sobre isso. A gente comentou isso nos últimos episódios. O Supremo Tribunal de Justiça proibiu que o Deri fosse empossado como ministro. O Netanyahu teve que demiti-lo. E agora eles aprovaram essa lei, né, em primeira votação, para que o Bagatz, né, o Supremo, não possa interferir na nomeação de ministros, ou seja, caso essa lei seja aprovada até o final e eles nomeiem o Deri novamente para ser ministro, o Bagatz não poderá fazer nada. E a segunda lei é uma lei que impede que o Bagatz ele possa cancelar, né, ele possa dizer que leis básicas elas não podem ser canceladas, né? Foi mal aí, mas enfim, quando uma lei ela é aprovada,
mesmo sendo básico ou não, há a possibilidade de o Bagats cancelar, né? Caso, quando teve a lei do Estado-nação, né? A Foca-León, que é uma lei básica, que ela foi votada há alguns anos atrás, uma lei muito polêmica, e foram apresentados várias apelações, né, ao Supremo para que essa lei fosse cancelada. E o Supremo falou que não, mas no caso ele julgou, né? E ele poderia ter dito que sim, caso essa lei entrasse em choque com uma outra lei básica. Mas ele julgou e falou, não entra em choque, e essa lei foi aprovada. Então, o que o governo quer agora é impedir que o Supremo Tribunal de Justiça possa mesmo ter o direito de julgar uma lei básica. Ou seja, no momento em que o parlamento aprove, eles querem que isso se torne realidade. E no dia de hoje foram aprovadas aí outras 4 leis aí, né, que continuam avançando nessa reforma do judiciário. João, começou a reforma do judiciário, João. Será que a gente vai até o final com ela, cara? Cara, é o seguinte, eu acho que não, pelo menos não do jeito que ela está sendo apresentada. Mas eu acho não é certeza de nada, né? Enfim, bola de cristal ainda não saiu à venda, pelo menos uma que funciona de verdade, e quando sair, dificilmente vou ter dinheiro para comprar. Mas, enfim, vamos falar sobre o que aconteceu, então, porque isso pode ajudar a gente a tentar decifrar o que vai acontecer, né? O clima de tensão já está pesado, já tem um tempo, né? A gente não teve diálogo entre as duas partes, o presidente tentou intermediar as negociações, não conseguiu, e blá, blá, blá. A exigência da oposição era que o governo paralisasse o processo de aprovação das leis, e a coalizão ela dizia que ela queria negociações sem términos prévios, né? Sem condições prévias. E, enfim, a oposição tem toda a razão com isso, né? Como é que você vai negociar se a lei vai ser aprovada quando ela está para ser, né, quando ela está para ser levada à votação daqui a 2, 3 dias, né? Ou você para a gente debater qual é a lei que vai ser aprovada ou não, que vai ser levada à votação, se é que vai ter alguma, ou não, ou a negociação não é de verdade. E o governo, enfim, deixou claro que a negociação não era de verdade, né? E levou as leis à aprovação. Só que antes disso, a conselheira jurídica do governo, a Gali Barabi Miara, ela, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, ela enviou membros da sua equipe para fazerem comentários nos projetos de lei e para debaterem alguns pontos, né? E aí o Simcha Rothman, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e para quem quer escutar um pouquinho mais sobre o papel desse cidadão nesse cargo, é só voltar no nosso episódio passado, no episódio 175, ele acusou a conselheira jurídica do governo a estar tentando travar o projeto de lei e atrasar tudo, hein? E ela disse que estava fazendo só o seu trabalho, né? Que é propor o debate das leis e que a lei vá à votação da maneira mais consistente e correta possível, hein? Enfim, o esforço dela não adiantou muito, porque o Rothman continuou atropelando tudo, e as leis foram à votação. As 2 primeiras leis foram, como o Marquinhos comentou, à votação, que foram as leis que alteram a composição da comissão responsável por nomear juízes, e a lei que proíbe a Suprema Corte de intervir em leis básicas. Okay? Essas 2 leis foram aprovadas em primeira leitura, ainda faltam as próximas 2, normalmente a segunda e a terceira, elas são, na verdade a gente chama uma de leitura prévia e depois a segunda e a terceira. Para facilitar, eu vou chamar aqui de primeira leitura. Enfim, normalmente a segunda e a terceira são feitas no mesmo dia, né? Então, são só entre a leitura prévia e as outras, para ver se tem alguma coisa para consertar, ou aqui e ali, enfim, para receber uma ou outra opinião mais, mas é mais difícil você mudar uma lei depois da aprovação prévia, ou você não conseguir aprová-la, a menos que o governo caia no meio do caminho, né? Mas, enfim, então essas foram as 2 primeiras leis da reforma, né? Na comissão de nomeação de juízes, como a gente comentou aqui algumas vezes. No modelo atual, ela conta com 9 pessoas, né? 4 deles são políticos e 5 não, né? São 3 juízes, na verdade 2 juízes aposentados, que no caso são ex-juízes da Suprema Corte, e a presidente da Suprema Corte. Hein? Quem nomeia esses juízes é a presidente da Suprema Corte junto com o ministro da Justiça. Hein? 2 representantes da Ordem dos Advogados de Israel, o ministro da Justiça e um outro ministro eleito pelo governo, um deputado da coalizão e um deputado da oposição. Enfim, então são 9 pessoas, sendo que os políticos são 4 dessas 9, e você precisa de 7 pessoas concordando para que um juiz seja nomeado. Ou seja, a coalizão ela tem praticamente poder de veto, né? Porque
com um deputado da coalizão mais 2 ministros, né, que em geral também são deputados, você tem 3 de 9. Então você tem praticamente poder de veto. Né? O que elimina, descarta praticamente esse argumento fajuto de que a maioria da comissão ela sempre vai ser de esquerda, porque os juízes são de esquerda e são progressistas e blá blá blá, e os membros da Ordem dos Advogados são parte do meio jurídico e são funcionários do Deep State e blá blá blá, isso é uma grande bobagem. A gente sabe que isso é uma grande bobagem, mas isso não funciona assim, não funciona igual para todo mundo. O governo, não satisfeito com essa situação, ele alterou, né, pelo menos nessa primeira leitura já passou a lei, que altera a comissão formadora de juízes para 9 pessoas, mas ela retira os 2 membros da Ordem dos Advogados e substitui por outros 2 deputados da coalizão, sendo que um deles é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, dos 9 participantes, 5 são membros do governo ou da coalizão, 3 são juízes e um é um membro da oposição. E não satisfeitos com isso, essa lei também diminui de 7 para 5 o número mínimo de pessoas que têm que concordar para a nomeação de um juiz. Ou seja, a coalizão vai poder nomear juízes a bel prazer, como quiserem, sem nenhuma interferência nem da oposição, né, nem do Poder Judiciário de uma maneira geral, que não vai ter influência nenhuma, praticamente, no caso eles discordarem da coalizão. Né? Essa é a situação que foi criada. E a segunda lei tira do Poder Judiciário o direito de vetar, o direito de intervir numa lei básica. O Poder Judiciário, é importante dizer, a Suprema Corte de Israel, ela nunca cancelou uma lei básica. Ela já deu pareceres, ela já sugeriu mudanças, mas ela nunca proibiu, ela nunca vetou uma lei básica. A Suprema Corte ela tem o direito, desde os anos 90, de vetar qualquer lei em Israel, de considerar que uma lei em Israel não é legítima e não é legal, no caso dela contrariar um princípio de qualquer uma das leis básicas, que são as leis que têm caráter constitucional. Né? E uma pergunta que está no ar há muito tempo é se o governo pode cancelar uma lei básica porque ela feriria aspectos de outra lei básica. Como Marquinhos comentou muito bem, a lei nacional do povo judeu, né, o Roca Leon, foi a primeira vez que a Suprema Corte realmente debateu esse tema de maneira séria e, no fim das contas, eles decidiram não vetar essa lei nacional, alegando que ela não interferia no princípio de igualdade garantido pela lei Kavod Adam Vechirutó, que é direitos do homem e da sua liberdade, e que prevê igualdade entre os cidadãos. A Suprema Corte considerou, não por unanimidade, mas considerou que a lei nacional ela não interfere na igualdade entre os cidadãos israelenses. O que é questionável, o que é polêmico, mas enfim, assim eles decidiram. Eles quase interviram na lei que garantia o primeiro-ministro substituto, né, no caso que era o Benny Gantz, quando Netanyahu e o Gantz fizeram aquele governo em conjunto que durou só 1 ano, mas acho que eles criaram esse cargo obsoleto, absurdo, né, de primeiro-ministro substituto, e a Suprema Corte não gostou daquilo, eles transformaram em lei básica justamente para a Suprema Corte não vetar, ou ser mais difícil eles vetarem. Eles fizeram vários pareceres sobre essa lei, mas eles não vetaram. Né? Mas o governo já quer eliminar de vez a possibilidade da Suprema Corte vetar uma lei básica, porque aí eles podem lançar quantas leis básicas eles quiserem, porque em Israel não existe nenhuma regra de como devem ser as leis básicas. Qualquer lei pode ser uma lei básica, né? O que é um defeito da democracia israelense profundo, né? Porque as leis básicas têm que ter caráter constitucional, mas você pode criar uma lei básica criando o cargo, né? Ou fazer uma emenda numa lei básica criando um cargo de primeiro-ministro substituto, né? Enfim, e isso vale. Ou criar uma lei básica dizendo que a Suprema Corte não pode intervir na nomeação de ministros, como o que eles estão tentando fazer agora, o governo está tentando fazer agora, e pronto, passa a ser uma lei básica, apesar disso não ter nenhum caráter constitucional. E como o governo tem receio de que essas leis básicas possam ser vetadas pela Suprema Corte, porque elas não têm caráter constitucional, então o governo está proibindo a Suprema Corte de vetar leis básicas. Essas foram as 2 primeiras leis que passaram, a votação foi de madrugada, teve briga, teve acusação, teve protesto, teve tudo que a gente já comentou na semana passada e teve outra vez essa semana, mas essas 2 leis passaram. E aí, logo depois, essas 2 leis passaram, teve muita reação da comunidade internacional, teve reação interna de Israel, de juristas, de economistas, de tudo. O dólar disparou, as ações caíram, o mercado reagiu, né, a essa reforma, né? As pesquisas, o Canal 13 fez pesquisas de intenção de voto e mostrou o governo caindo 8 cadeiras,
em relação ao momento atual. Nessa pesquisa feita, o Meretz, por exemplo, não passava a cláusula de barreira, ou seja, se tivesse uma junção entre o Partido Trabalhista e o Meretz, o governo poderia cair até 9, até 10 cadeiras nessa brincadeira aí. Enfim, e a oposição estaria com de 64 a 66 cadeiras, né? E, enfim, é um negócio grotesco, porque inverteria praticamente a situação. Partidos que não ultrapassaram a cláusula passariam, como o Balad, né? Partido Árabe Balad. O Likud cairia para 27 cadeiras, o Yesh Atid chegaria a 26, né? Enfim, a insatisfação com a reforma ela não é pequena e ela tende a aumentar no caso da economia continuar em frangalhos. Só que não satisfeito com isso, na quarta-feira, o governo, né, a coalizão, empurrou outras 4 leis, outros 4 projetos de lei, que eles tinham adiado na semana passada, que são, que eu vou dizer agora para vocês quais são esses projetos, okay? Que não são menos importantes do que as que foram aprovadas, não. Okay? Uma é que candidatos a juízes da Suprema Corte devem receber uma pré-aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, da Knesset, que, como qualquer comissão, ela tem sempre uma maioria de membros da coalizão. Okay? Essa é a lei número 1. A lei número 2 é o parágrafo de superação, que a gente chama, que em hebraico chama Piskat Gabrut, okay? Que é a lei que permite a Knesset enfim, cancelar vetos da Suprema Corte a leis, enfim, ou seja, submeter as leis a uma segunda votação na qual o veto da Suprema Corte seria derrubado, okay? E a coalizão, não à toa, propôs essa superação com um mínimo de 61 deputados, ou seja, a Knesset passa a ter mais poder do que a Suprema Corte, também no que diz respeito a interpretar a Constituição, no caso as leis básicas, a lei da limitação, okay? Que para cancelar uma lei, a Suprema Corte ela vai precisar de unanimidade entre os juízes, ou seja, todos os juízes têm que estar de acordo para que uma lei seja cancelada, okay? E a emenda Deri, na verdade são 5 leis, né? Porque uma lei não tem a ver com o sistema jurídico, né? Mas eu vou comentar sobre ela agora para a gente se aprofundar no próximo bloco. E a emenda Deri, obviamente que ela não tem esse nome, que é que a Suprema Corte não pode intervir na nomeação de ministros indicados pelo governo. Teve uma 5ª lei, que é a submissão da Corregedoria da Polícia, ou seja, da instituição interna da polícia, responsável por investigar a própria polícia, ao ministro da Segurança Pública, da Segurança Nacional agora, né, mudou o nome, e não mais ao comandante da polícia. A gente vai comentar sobre essa proposta de lei no próximo bloco, ok? Mas essas 4 são muito relevantes, okay? Que são submeter o juiz da Suprema Corte a uma pré-aprovação da Comissão de Justiça, o parágrafo da superação, que permite a Knesset passar por cima das decisões da Suprema Corte em relação ao veto de leis, lei da limitação, okay? Que para cancelar uma lei, a Suprema Corte precisa de uma unanimidade entre os juízes, okay? E a proibição da Suprema Corte de intervir na nomeação de juízes, como ela recentemente fez no caso do Aryeh Deri. Então, olha só, agora o Simcha Rothman, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele foi entrevistado pela jornalista Nathalie Shemtov, do Canal 12, uma entrevista genial, que ela fez perfeita, né? Que ela disse para ele o seguinte, olha só, qual é a garantia que vocês dão de que a Knesset não vai forçar para passar uma lei que afeta os direitos humanos, né? Porque, olha só, vocês, o que vocês fazem? Vocês querem participar da nomeação de juízes, okay? E indicar os juízes que vão ser nomeados na Suprema Corte. Okay? Depois disso, vocês querem que se os juízes possam vetar uma lei, que eles tenham unanimidade, inclusive por juízes nomeados por vocês. Okay? Vocês lançam uma lei, a lei é aprovada na Knesset, e que para que a Suprema Corte vete, tem que ter unanimidade. Se ela veta, okay? Vocês podem, no caso, decidir que ela não tem o direito de vetar uma lei básica. Então, até uma lei básica, a Suprema Corte não pode vetar. E se ela veta uma lei normal, vocês têm o direito a Piskat Gabrut, que é a lei da superação, que vai lá e passa por cima do veto. Okay? Então, quem é que vai garantir que as leis que estão sendo legisladas pela Knesset agora, elas vão ter algum mecanismo de controle? Okay? E ele falou que não tem nada disso, que isso é absurdo, porque a Knesset não faz esse tipo de coisa, e que, obviamente, que a justiça vai ter os juízes vão ter seu papel, e etc. Ela falou assim, mas uma lei, por exemplo, anti-comunidade LGBT, como você mesmo comentou, que era legítima, quem vai defender a comunidade LGBT? E aí ele disse, eu não disse nada disso, eu nunca propus nada disso, está falando mentira. E aí ela editou e lançou no Twitter dela uma entrevista que ele deu para um programa de rádio que passa todos os dias de manhã, um programa bastante escutado, né, que chama Kalman Lieberman, na Reshet Bet, que é a rádio pública, que ele disse abertamente que ele acredita que hotéis que não querem hospedar casais homossexuais,
hein, por convicções religiosas dos seus donos, devem poder ter o direito de dizer não para os hóspedes, para supostos hóspedes que venham a querer se hospedar nos seus hotéis. Okay? E se uma lei que permita aos donos de hotéis ou aos donos de restaurantes escolherem que determinadas populações não podem acessar os seus estabelecimentos, não vai ter ninguém para dizer que isso é ilegal. Okay? Porque isso vai ser legal, porque a Suprema Corte não pode vetar a Knesset de passar por cima dos princípios de igualdade das leis básicas. E aí, quando você pergunta para o governo quem é que vai garantir os direitos humanos, aí o Smotrich bate no peito e fala, eu vou garantir, pode confiar em mim. Né? Um sujeito que, enfim, que passa por cima dos direitos humanos todas as vezes que pode, que acredita que não existe terrorismo judaico, o judeu joga um coquetel molotov, um árabe joga um coquetel molotov, o judeu não comete ato de terrorismo, mas o árabe sim, enfim. Esse é o tipo de pessoa que vai decidir se essas leis forem aprovadas, passarem em terceira leitura, tudo no país, né? Sem falar. João, o Smotrich ele foi preso em 2005, né, no período da saída de Israel em Gaza, com litros e litros de combustível que ele estava levando, que ele queria fazer um atentado, alguma coisa ali na Ayalon, se eu não me engano, né, na grande avenida que corta ali o centro do país, né? Ele não foi condenado, né? Ele foi preso de maneira preventiva, mas no final das contas ele foi solto, as investigações não continuaram e ele foi liberado ali. Mas enfim, era claro que ele estava planejando alguma coisa, enfim, no mínimo um ato de sabotagem ele estava planejando fazer ali. Mas enfim, então essa é a situação que a gente está passando agora. Se essas leis passarem, a Suprema Corte vai perder todo o poder que eles têm. Ela não vai servir praticamente nada, vai ser um órgão totalmente obsoleto. E não é à toa que a comunidade internacional está gritando contra isso, hein? Não é à toa que, enfim, que o mercado está se manifestando, porque, enfim, hoje você manda um negócio desse, amanhã, enfim, o governo de Israel vai poder decidir o que ele quiser, passando por cima de todas as regras, e empresas estrangeiras que entrarem aqui vão ter receio de o governo possa tomar uma decisão de que, por exemplo, eles não vão poder mais produzir produtos para a comunidade LGBT, ou para o público secular, ou para os árabes e tal. Estou falando qualquer coisa, pode ser qualquer coisa a partir disso, ok? E, no fim das contas, eles vão ter investido dinheiro num país que não que não dá retorno financeiro, que é problemático, e vão preferir investir dinheiro em outro lugar. Israel não é um país como a China, por exemplo, podem falar, porque a China também não é uma democracia e tem muita gente investindo na China. Só que a China tem um mercado interno gigantesco de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, crescente, que está aumentando o seu salário médio e o seu poder aquisitivo. A China é um país que tem um custo muito baixo de produção, tanto por terem matéria-prima quanto por sua força de trabalho, ainda ter salários muito mais baixos do que Israel, por exemplo. Então, para o investidor entrar na China, ele sabe que ele vai contar com um mercado interno em crescimento e gigantesco, okay? Com uma força de produção barata, com matéria-prima barata, coisa que ele não está longe de ter em Israel. Aqui em Israel, o que você tem de bom no país são os cérebros, né? É o investimento em educação, principalmente na área do high-tech, que vale a pena você investir, porque sabe que daqui saem bons produtos. Só que tirar esse investimento daqui e levar para outro lugar não é tão difícil, porque você até pode tirar as pessoas daqui se você quiser. Não é a Hungria, que tem indústria de base, então você está comprando ferro, se você ir para outro país, você não pode levar a tua empresa siderúrgica para outro lugar. Né? Não são esses países da Europa Oriental que também estão passando por processos de crise na democracia. Aqui já é muito fácil o país quebrar, né, nessas questões. É muito rápido também isso acontecer. E a economia está respondendo a isso, né? E isso é o que, enfim, preocupa a parte da população. O presidente continua se reunindo com intelectuais, com juristas, com políticos para tentar promover uma negociação. Membros do governo às vezes frequentam essas reuniões. Ele tem chamado principalmente juristas conservadores, né, para poder se basear e poder ganhar a confiança do governo, para tentar convencer o governo de moderar essas propostas. Líderes do Likud começaram a se manifestar, por exemplo, o Barkat, né, que é o ministro da Indústria e Comércio, que é um sujeito milionário, já foi prefeito de Jerusalém, o Nir Barkat. Ele disse que está muito preocupado, que ele tem conversado com high-techistas e que realmente não é balela, o dinheiro vai estar indo embora do país. Enfim, na Comissão de Finanças, na verdade o governo hoje se reuniu, né, o gabinete se reuniu com a Comissão de Finanças, eles estão começando a preparar o orçamento para o ano que vem,
e já tem vários problemas. Eles não estão conseguindo cumprir com várias promessas que eles fizeram de campanha, e durante essas reuniões eles foram alertados de que caso a reforma judicial avance, as consequências elas são inestimáveis pela economista-chefe do Ministério das Finanças, pelo presidente do Banco Central de Israel. Um monte de gente fez uma série de alertas ao governo sobre o que pode acontecer, hein? E a situação está começando a pegar. E hoje o Moshe Koppel, que é o líder do Fórum Kohelet, ele disse numa reunião privada, num evento privado, que a Pisgat Hitgabrut, que é o parágrafo de superação que permite a Knesset passar por cima de decisões da Suprema Corte, é uma lei estúpida, que não faz sentido, okay? E que ela provavelmente não vai ser aprovada, e que ela só está lá por causa da população ultra-ortodoxa, que forçaram a barra para que ela esteja lá. Okay? E é o seguinte, agora eu quero mais para terminar minha fala sobre essa parte. Por que a população ultra-ortodoxa ela quer tanto a Pisgat Hitgabrut? Okay? Essa semana eu escutei um podcast muito bom do N12, que é um podcast de jornalismo do Canal 12, okay? E eles entrevistaram, entre outras pessoas, o Yair Cherki, que é um jornalista ultra-ortodoxo, que inclusive saiu do armário na semana passada, né? Admitiu sua homossexualidade, foi uma bomba no meio jornalístico, na comunidade ultra-ortodoxa, mas enfim, são um caso à parte. Não quero falar agora sobre a vida privada dele, até porque ele mesmo pediu na postagem dele que o assunto ficasse por ali mesmo, enfim. Então, digo só como curiosidade, já que ele tornou público, eu posso tornar público, mas não quero transformar isso num tema específico. Mas, enfim, o Yair Cherki é um jornalista espetacular, um cara que faz análises excelentes, e ele conhece o mundo ultra-ortodoxo, faz reportagens muito boas, tem uma visão de mundo bastante diferente da minha, mas isso não impede que eu valorize ele como jornalista, como profissional que é. E ele diz o seguinte, que a população ultra-ortodoxa está entre as populações que é mais protegida pela Suprema Corte, né? A Suprema Corte, no caso, quando as determinações judiciais deles, normalmente elas vão a favor das minorias, né, e das populações mais fracas. E a população ortodoxa várias vezes foi protegida por medidas da Suprema Corte. E eles reconhecem isso. E eles, né, nesse podcast, eles pegaram vários momentos que os deputados dos partidos ortodoxos se referem a decisões da Suprema Corte como algo que lhes foi positivo no meio de discussões da Knesset, né? Inclusive no governo passado, quando o Lieberman quis forçar uma lei que retiraria os subsídios à população ortodoxa, e a Suprema Corte vetou, porque isso ia levar a parte da população a uma situação de extrema pobreza. Enfim, o Moshe Gafni, que é o líder do partido Degel Torá, que é um dos dois partidos que compõem o judaísmo da Torá, ele foi lá e citou isso, a Suprema Corte entrou e me defendeu, e você perdeu o Lieberman e tal. Enfim, então por que eles querem enfraquecer a Suprema Corte? Por que eles querem a Pisgat Hitgabrut? Na verdade, tem uma só razão para isso, né? Apesar de que a Suprema Corte, às vezes, nem sempre ela decide a favor da população ortodoxa, tem um caso em específico que ela sucessivamente vem decidindo contra os ortodoxos, que é em relação à lei do alistamento militar obrigatório. E a Suprema Corte já passou por cima de várias leis da Knesset que tinham como objetivo flexibilizar e até liberar o alistamento da população ortodoxa ao exército, porque eles consideram que isso é uma contradição com o princípio de igualdade das leis básicas, e principalmente da lei básica dos direitos humanos e sua liberdade. Que toca no ponto de igualdade ali, que todos são iguais perante a lei, os direitos e deveres da população devem ser equivalentes. Então, quando você tem uma lei que isenta essa população de o exército, enquanto outra população tem o exército como uma obrigação civil, aí você cria um problema, né? E a Suprema Corte sucessivamente cancelou leis que flexibilizassem e que liberassem a população ortodoxa de ir para o exército, inclusive obrigando o governo a legislar, a criar leis que regularizem a situação e que incluam a população ortodoxa nas Forças Armadas. E esse é o pesadelo deles. Eles não querem que os ortodoxos vão para as Forças Armadas de jeito nenhum, porque isso levaria eles a deixar de estudar por alguns anos nas yeshivot, que são as academias rabínicas, porque isso levaria os ortodoxos a terem contato com a população secular e podendo fazer com que parte deles deixassem o meio ultra-ortodoxo, porque isso levaria os ortodoxos a estarem inseridos num meio sionista, do qual nem todas as correntes ali, nem todas as correntes se sentem confortáveis com essa situação, enfim, com essa mentalidade, por várias razões. Então, é uma forçação de barra deles. E o Moshe Koppel, do Fórum Kohelet, que é a organização a organização da sociedade civil, que
que está promovendo a reforma jurídica, né, dentro do governo, né, é praticamente o lobby pró-reforma jurídica dentro do governo, ele admitiu isso. Admitiu uma coisa que o Scherk já tinha falado, e agora a gente vai ver qual o tamanho da força dos ortodoxos e se eles estão dispostos a ceder essa questão, né, da psiquiatria de Gabruto por outra questão. Enfim, eu acho que vai ter negociações, porque o governo não vai conseguir lidar com a crise econômica que já está chegando. Ela nem esperou as leis entrarem em vigor, ela já está chegando. A crise civil também é muito grande. Essa semana foram 2 militares da alta patente, um coronel e um general, que entraram para a reserva porque estão dizendo que não podem servir o exército de uma ditadura. Okay? Assim mesmo falando, o Ehud Barak, né, ex-primeiro-ministro, ex-chefe das Forças Armadas, ex-ministro da Defesa, disse que numa situação dessas, não deve ser um direito de um militar não obedecer um comandante, deve ser um dever dele, porque você servir o exército de uma democracia e de uma ditadura são 2 coisas totalmente diferentes. Enfim, hoje eu vi uma entrevista com Dan Halutz, que também foi chefe das Forças Armadas, detonando a reforma judicial, e tudo isso, enfim, tudo isso prejudica o governo, prejudica a imagem do governo, do país afora. A economia já está sofrendo impactos, a sociedade civil está rachada e essa reforma dificilmente vai passar do jeito que ela está passando. Se a coalizão quiser, ela vai passar. Talvez a Suprema Corte tenha que comprar uma briga e vetar leis, okay? E aí vai ser uma briga gigante, porque aí vai ser quem manda aqui mesmo, né? E vai ser uma briga gigante, e isso não interessa a ninguém. Okay? Então, essa situação é a situação que a gente está vivendo agora, okay? E eu acho que o Netanyahu ele vai, em algum momento, falar o seguinte: ok, paramos por aqui e a gente vai agora entrar no acordo com a gente mesmo. Ele não vai dar para o Lapid nem para o Gantz essa posição de fazer negociações e forçar o governo a mudar. Ele vai fazer a negociação com ele mesmo, vai dizer: nós decidimos porque vemos que é importante para parte da população não levar adiante essa reforma desse jeito, então a gente vai mudar a formação de comissão de juízes, mas não tanto assim. A gente vai criar uma psiquiatria de Gabruto, mas não com 61 votos, com 70, e blá, 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 e vai aprovar parte dessas reformas, enfim, e vai tentar levar o crédito de moderado. Eu acho que é isso que ele vai tentar fazer. Eu não tenho certeza se é isso que vai acontecer. Eu acho que é isso que vai acontecer, porque no governo dele tem muita gente que quer muito que essas leis passem do jeito que elas estão, e eu não sei qual é o tamanho do poder que o Netanyahu tem sobre essa coalizão de agora, mas eu acho que o próprio Smotrich já entendeu, ele que é ministro das Finanças, que não vai ter finanças para ele administrar se eles tocarem essa reforma para frente do jeito que ela está. E no que isso vai implicar, eu não sei, mas eu estou começando a duvidar sério de que o governo realmente vai levar a cabo tudo isso que eles estão prometendo. Eu espero ter razão, né? Porque se eu não tiver razão, a gente vai entrar num regime híbrido internamente, entre democracia e um regime autoritário, né? Que pode ser alterado no futuro? Pode, né? Mas já é uma bagunça, né? Então, vai saber o que vai acontecer aqui daqui a 2 anos. Pode ter uma guerra gigantesca e, enfim, e as pessoas nem lembrarem que tem que alterar essas leis, porque a gente vai estar numa outra intifada, ou numa guerra com o Irã, ou numa guerra com o Líbano, enfim, com o Hezbollah, no caso. Ninguém sabe o que vai acontecer aqui daqui a 2 anos. Então é melhor não dar chance para o azar. Falei demais, Marquinhos. Passa a bola para você. É isso. Então vamos passar para o nosso próximo bloco para a gente não dar chance para o azar. Bom, gente, nesse nosso bloco vamos tratar de outros assuntos aí da política, só que, enfim, pontos diversos, não relacionados à reforma do judiciário. A primeira notícia do bloco é sobre o chefe do Serviço Interno Secreto de Segurança, né, o Shabak, ou Shin Bet, e ele recomendou aí aos políticos que diminuíssem o tom. O Shin Bet já tem algumas semanas, né, que ele vem informando aí que eles estão captando aí informações de que há muita tensão na sociedade, muita coisa acontecendo, né, tanto do lado de cá do muro quanto do lado de lá do muro, e a gente vai comentar aí também no próximo bloco. Mas o governo agora quer criar uma comissão para combater a incitação entre os dois lados e, por incrível que parível, essa comissão aí seria chefiada pelo Ben-Gvir, o cara que abre a boca somente para incitar. Pô, João, aí é sacanagem, né, cara? Pô, meu irmão, é brincadeira, né, cara? Não tem mais o que falar, né, cara? Foi uma palhaçada, né? Foi uma palhaçada. foi totalmente para uma provocação, né? Até membros do próprio governo criticaram essa nomeação. Enfim, é uma palhaçada porque ninguém vai participar dessa comissão.
Okay? Como é que o Ben-Gvir vai ser o cara que vai presidir isso? Aliás, o Ben-Gvir, okay? Ele, enfim, eu já vou entrar na última notícia aqui do bloco, mas não é pouco importante. Tá rolando um pedido eu não sei quem fez, eu acho que foi feito pela organização de controle do governo, né, de controle de qualidade do governo, que é uma ONG, um pedido para que o Ben-Gvir fosse afastado do ministério que ele ocupa, porque isso representa, enfim, um total absurdo, uma vez que o cara já foi condenado várias vezes por incitação ao terror, que ele foi apontado pelo Shabak, pelo Serviço de Segurança Interno, pela inteligência interna, como o cara que foi responsável por incitar no ano passado, no meio da guerra que a gente teve, para ser o cara responsável pela incitação, o cara que estava, enfim, incendiando tudo, além de várias outras acusações que ele tá respondendo na justiça, e o cara vai lá e assume a polícia, né? Assume o Ministério da Segurança Nacional com uma força ainda maior que o antecessor tinha, e mudando a lei para que a polícia se reporte a ele e não mais ao comandante da polícia. Enfim, tudo isso acontecendo, e aí isso chegou na Suprema Corte. A Suprema Corte, ela pediu um parecer ao Netanyahu, né, através da conselheira jurídica do governo. E o Netanyahu já está há 3 semanas ignorando esse parecer. Ele não dá esse parecer. E ela está pressionando o Netanyahu, ele não dá esse parecer. Né? Agora, por que ele não dá esse parecer? Quando o Deri foi... Quando a Suprema Corte ia julgar o mérito, se o Deri podia ser ministro ou não, evocando enfim, a cláusula do bom senso, né? A razoabilidade, o Netanyahu direto deu o parecer dele, dizendo que não, que o Deri é um excelente ministro, um cara com experiência, que já foi do gabinete, que é totalmente confiável, que ele recebeu os votos para isso, etc, etc, etc. Ele saiu direto para defender o Deri. O Ben-Gvir, ele está enrolando. Por que ele está enrolando? Alguns podem pensar, não, porque o Netanyahu está enrolando, porque enquanto ele não deu o parecer, o Ben-Gvir segue ministro e ele deve isso ao Ben-Gvir. Ao contrário, o Netanyahu está enrolando porque para o Netanyahu é confortável que o Ben-Gvir possa comer na mão dele por enquanto. Porque se ele dá um parecer problemático sobre o Ben-Gvir, a Suprema Corte não vai ter outra que não vetar ele, né, e afastar ele desse cargo. Então o Netanyahu está ali enrolando. Eu acho que no final das contas ele vai dar o parecer positivo, porque senão ele perde o governo. Mas enquanto isso, ele vai passando aí, deixando essa dúvida pairar no ar. Okay? Essa demora dele também pode levar para uma corte a pensar de que talvez eles tenham que afastar o Ben-Gvir, o que para o Netanyahu seria bom, já que não seria culpa dele, né? Mas tipo, se o primeiro-ministro está demorando tanto assim, o que ele está escondendo, o que ele está questionando tanto, hein? E talvez ele esteja esperando algumas coisas acontecerem para que ele possa dar seu parecer. E alguma coisa já aconteceu hoje, né? O que aconteceu hoje? Hoje uma reportagem da jornalista Daphne Aliel do Canal 12, ela compromete o Ben-Gvir, enfim, não bastante, não é suficiente para derrubar o ministro, mas dá mais argumentos para quem quer ver ele longe desse ministério. A gente comentou que eles já conseguiram passar, antes dele assumir o ministério, inclusive, uma lei que submete a política ao ministro da Segurança Nacional e não mais ao comandante da polícia. E o que isso quer dizer? Que o ministro ele acaba sabendo de todas as investigações, ele acaba decidindo o que vai ser feito. Ele que tem uma opinião não profissional sobre o caso, porque ele não é um profissional, ele é um membro do corpo político, e ele toma decisões enfim, que são sobre operações da polícia, ele recebe informações que antes eram confidenciais, etc. Isso, por exemplo, pode também acontecer quando membros do governo forem investigados, né? Membros do seu partido, talvez até ele mesmo, né? E isso já é um problema muito grande. Ou pessoas com quem ele tem ligação, parte do eleitorado dele, né? Quando o pessoal dos assentamentos ilegais, né? No Aragvaota, Juventude das Colinas, ele pode não ordenar operações contra essa população, já que são a base de eleitores dele, enfim. E tudo isso são suspeitas, né? Porque você não pode provar que ele já fez isso até agora, mas são suspeitas e são temores que todo mundo tem, todo mundo pelo menos que tem alguma coisa dentro da cabeça tem, né? E que podem acontecer. O que aconteceu hoje? A polícia, há umas semanas, aí na cidade do Marquinhos, em Modi'in, ela limitou as manifestações na frente da casa do ministro da Justiça, Yariv Levin, a 2 vezes por semana. Né? E aí, o deputado Gilad Kariv, né, do Partido Trabalhista, ele escreveu uma carta para o comandante da polícia, cobrando explicações, dizendo que isso não é razoável, existe o princípio de liberdade de manifestação, de liberdade de expressão,
e que você não pode proibir os manifestantes de estarem onde eles quiserem, protestarem onde eles quiserem, desde que eles não estejam comprometendo a ordem, e etc, etc. E aí o Gilad Kariv ele recebeu uma resposta não do comandante da polícia, mas sim do Ben-Gvir, do gabinete do Ben-Gvir. Só que essa resposta ela não foi proposital. Simplesmente, a secretária do Ben-Gvir ela mandou essa resposta para ele sem perceber que tinha mandado essa resposta para ele. E aí, ela direto ligou, e as gravações dessas chamadas telefônicas foram mostradas hoje no telejornal no Canal 12. Ela telefonou para o Gilad Kariv, essa secretária, implorando para ele descartar essa mensagem que ia ser mandada uma para ele do chefe da polícia. Hein? E aí, o Gilad Kariv, que não é bobo nem nada, ele pegou essas ligações, essas gravações, e levou para a imprensa. Né? Ninguém pode ter certeza que foi ele, mas parece claro que foi ele. Ele disse o seguinte: olha só, eu escrevi para o chefe da polícia. Quem me responde é o ministro. Hein? Alguma coisa está acontecendo aí. Se eu pedir explicações para o chefe da polícia por uma proibição de uma manifestação política, okay? Eu espero que o chefe da polícia me responda com argumentos técnicos. Se quem está me respondendo é o ministro, ele tem clara intervenção numa proibição de uma manifestação política da oposição. E se o ministro está usando a polícia para proibir, para limitar uma manifestação política da oposição, ele está transformando a polícia no armamento político dele, né? Numa força política dele. Então, essa situação de hoje, ela é uma evidência, ou talvez a primeira grande evidência, de que o que o Ben-Gvir queria fazer era isso mesmo. Okay? E ela, enfim, aí as gravações dela, tem gravação dela com outro membro do gabinete, e ela dizendo que o chefe do gabinete ia dar um esporro nela, e vai me matar e tal. Enfim, o Ben-Gvir, ele deu uma resposta de praxe, dizendo que quando o Bennett era primeiro-ministro, blá, 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 ele nunca assume responsabilidade, ele sempre acusa os outros. Okay? É clássico dele fazer isso. Mas, enfim, esse é mais um argumento que, na hora que a Suprema Corte tiver que decidir se o Ben-Gvir pode ser ministro da Segurança Pública ou não, da Segurança Nacional, perdão, mudou o nome do ministério, eles certamente vão levar em consideração. Porque é um fato que o Ben-Gvir está extrapolando. Né, enfim, ele tentou legalizar essa intervenção política na polícia, e ele ainda está passando por cima do que ele legalizou. Porque até mesmo quando a carta é endereçada ao chefe da polícia, é ele que responde. Okay? E até mesmo quando é uma manifestação política, é ele quem decide. Então, quem garante que ele vai decidir de maneira isenta? Ninguém pode garantir isso. E a Suprema Corte ela vai ter que lidar também com essa questão. E o Netanyahu ele vai ter que também se manifestar daqui a pouco em relação a isso. E eu acho difícil que a opinião do Netanyahu seja contra o Ben-Gvir, mas no final das contas a opinião dele não vai significar nada, porque com o Deri ele se manifestou a favor e a Suprema Corte vetou. Eu acho que no caso do Ben-Gvir, a Suprema Corte não tem menos argumentos para cancelar sua nomeação como ministro da Segurança Pública do que tinha em relação ao Deri. A questão é que o Ben-Gvir pode ser nomeado para outros cargos, né? A polícia aqui tem um conflito de interesses muito grande. Vocês podem colocar o Ben-Gvir para ser ministro de outras coisas. E, enfim, o dano que ele pode causar em outros ministérios ele não é exatamente menor do que ele pode causar nesse. É isso. Benito Gvir a 1000 por hora, né? O cara que mais incita, toca o terror. A gente comentando tudo, né, sobre a incitação dele aqui, enfim, o que a gente vai comentar no próximo bloco, mas imagino que não esteja, como não está o outro lado da fronteira, onde como chama o PICUR, né, a possibilidade de investigar, a possibilidade de ter acesso ao que acontece lá, é um pouco mais baixa do que aqui. Vocês podem imaginar como as coisas estão acontecendo do lado de lá, tendo Benito Gvir como chefe da polícia de Israel. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, aí ligada à economia, né? Comentamos aí sobre a crise econômica, né? Que mais uma, né? Que se aproxima do país. A gente já vem, enfim, a gente passou por tempos de corona, que foram tempos difíceis, apesar da economia israelense ter, de uma certa forma, passado com menos... não foi uma das economias mais afetadas, né, no mundo. Depois, enfim, começamos aí uma guerra na Ucrânia, o que gerou aí uma série de dificuldades, e desde o início dessa guerra a gente vê o aumento da taxa de juros aqui em Israel, que há um ano atrás ela era de 0,25% e agora ela chega a 4,25%. João, mais um aumento na taxa de juros, isso leva a um aumento no preço
tanto, né, dos imóveis, né, de quem tem imóvel, comprou imóvel e tem que pagar as prestações são ligadas aos juros, e aí os juros subindo, as prestações sobem também, e as pessoas que queriam comprar um apartamento, né, e agora não vão comprar porque os juros subindo, a prestação sobe, e eles desistem de comprar, eles continuam no mercado de aluguéis, e isso tem aí, obviamente, também o aumento do mercado do valor dos aluguéis. João, não está fácil para ninguém, e o governo aí achando que reforma do judiciário vai resolver o problema, né? Pois é, a situação não está fácil mesmo. Hein? Enfim, o governo na verdade, não é o governo, é o Banco Central de Israel, ele é independente, é o Banco de Israel, ele toma decisões por conta própria, né? Ele tem, enfim, do Brasil atualmente também é independente de decisões do governo, o que eu acho muito questionável, né? Mas enfim, o Banco Central de Israel decidiu aumentar em 0,5% os juros. Os juros são os mais altos em muitos anos. E isso, como você falou, por exemplo, para quem está hipotecando casa em Israel, é um peso muito grande. Eles vão sentir em algumas centenas de shekel por mês, o que vai aumentar o que eles têm que pagar. Quem tem empréstimo está ferrado, quem tá no negativo também se ferrou, enfim. Isso qual é? A medida do Banco Central é para conter a inflação que no país está crescendo. Isso aqui não necessariamente vai conter a inflação, você breca um pouco o crescimento, força o mercado a reduzir os preços, ou pelo menos a não aumentar, a fazer promoção, porque as pessoas vão ter menos dinheiro para gastar. Então você força eles a fazer isso, você diminui o crescimento do país. É uma medida que eu acho muito questionável, de aumentar os juros para conter a inflação, muito questionável, principalmente no momento atual. A gente já recebeu um áudio do Fernando, né, o Fernando Gainer, explicando isso, e há umas semanas atrás, né, principalmente nesse momento, que a inflação ela não é exatamente ocasionada por questões internas, ela tem, por exemplo, a inflação ela tá acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro está acontecendo. A alta do dólar e do euro, ela ajuda com que a inflação cresça em Israel, e você, no fim das contas, aumentar os juros enxugar gelo, né? E essa foi a medida do Banco Central. Agora, o mais interessante disso é que dois membros do Likud, eles foram detonar o Banco Central em público, né? O presidente do Banco Central já não está sendo tão querido pela direita, porque ele alertou sobre as consequências nefastas que a reforma judicial pode causar na economia do país. E agora ele está sendo massacrado aí por alguns membros do Likud publicamente por causa disso, né? E dizendo que ele tem que baixar, que isso não pode acontecer, botando pressão e tal. E aí a mídia liberal do país começa a gritar, dizendo: olha só, o Likud está acabando com a justiça, está acabando com a polícia, e o próximo passo deles é acabar com a independência do Banco Central, nenhum liberalismo eles vão querer aqui, nem econômico, nem político, blá blá blá. O que forçou o Netanyahu a ir a público escrever em hebraico e em inglês, e no Twitter dele, que a lei de independência do Banco Central foi criada quando ele era ministro das Finanças, e que ele, de jeito nenhum, vai acabar com a independência do Banco Central. O Banco Central tem total independência, não importa quem é o primeiro-ministro, etc, etc, etc. Enfim, então essa é a crise agora que o governo passou nessa última semana por causa da questão econômica. Mas a real é que não está indo bem as coisas, e com a reforma judicial vai piorar. E o Banco Central não está ajudando muito, né? Porque eles estão lidando com a inflação como se fosse uma questão interna, parecida com o Banco Central do Brasil, para quem está acompanhando, né? E não é uma questão interna, é uma questão só de controlar crescimento, é uma questão muito maior. Exigem intervenções diferentes dessa, mas que, enfim, a economia israelense não está preparada, medidas que são, no caso, heterodoxas, né, que a economia israelense não está preparada para tomar, muito menos esse governo atual, né? Enfim, então fica aí esse princípio, essa primeira crisezinha que a gente vai tendo agora entre o governo e o Banco Central, a segunda, no caso, não sei se vai acabar agora, não. Eu não duvido que o Banco Central continue aumentando os juros. É isso. E já que a gente está com o pessoal aí tendo dificuldade de pagar aluguel, o pessoal tendo dificuldade de pagar a prestação da casa própria, vamos falar da casa própria do primeiro-ministro. É isso aí. O casal Netanyahu, Elduce Netanyahu, ele fez um pedido aí, né, na comissão de orçamento, né, que começou aí a discussão do orçamento do próximo ano. O orçamento tem que ser aprovado até o meio do ano, né?
e já começou a discussão, e o casal Netanyahu apresentou um pedido aí no orçamento para que o público, né, para que eu e você, João, também possamos aí pagar, né, dar mais dinheiro ao Netanyahu para que ele possa pagar suas contas durante o período em que ele é primeiro-ministro. A casa oficial do primeiro-ministro na rua Balfour, em Jerusalém, está em obras e o casal Netanyahu nada mais, nada menos quer que o público pague por suas 2 casas. É isso aí. O Netanyahu tem uma casa na rua Asa, em Jerusalém, né, que é bem perto da casa oficial mesmo, é uma casa particular dele, e ele tem uma casa também no bairro de Queisária, da região, né, na cidade de Queisária, que é uma região nobre, né, de Israel, onde tem um campo de golfe, inclusive, né, onde tem campo de golfe tem dinheiro, e é ali que o Netanyahu mora, num condomínio extremamente caro, e agora ele fez um pedido aí para que todas as despesas da sua casa, tanto em Queisária quanto em Jerusalém, sejam pagas aí com o dinheiro do contribuinte. Além disso, ele quer aumento para a despesa, ele quer aumento para o cheque terno, né, para o vale terno, ele quer ganhar mais dinheiro, a Sara quer ganhar mais dinheiro, e a Sara também quer, inclusive, receber subsídios do governo para que ela possa atender aí a eventos públicos, né, caso ela seja chamada. Pô, João, aí mais uma vez rir na nossa cara, né, cara? Não param de rir na nossa cara. Eu acho impressionante como que tá esse pessoal do Likud, né, dizendo, esses Ashkenazim da elite, que isso e aquilo, e que estão cheios da grana, e blá, blá, e que tratam a gente como a faxineira das casas deles e tal. Acabou essa palhaçada, e o primeiro-ministro do país, um Ashkenazi também, okay? Enfim, usa o dinheiro público para luxo pessoal, tipo, e os caras não falam nada, absolutamente nada. Porque o que eles estão pedindo? Qual foi o pedido que o Netanyahu fez? Ele botou pressão no pessoal do Likud para aceitar. Quer dizer, que o Netanyahu fez, que a Sara fez, provavelmente, né? Eles pediram que as 2 casas, as 2 residências deles, privadas, elas recebam, não financiamento, que elas sejam bancadas pelo Estado, tanto a casa de Queisária quanto a casa de Jerusalém. Eles pediram para que haja um orçamento específico maior do que o que existe agora, não se estipulou quanto, mas para que a Sara Netanyahu, a esposa de Netanyahu, ela esteja presente em todos os eventos Knessim, que significa como fóruns, e visitas oficiais em Israel e fora de Israel, ou seja, que ela seja considerada como parte integral e com todo o orçamento necessário para ela, que o orçamento, essa parte é importante, para vestimenta, e para maquiagem, esse tipo de coisa, anual, suba de 45 mil shekel para 80 mil shekel. Presta atenção nisso, o orçamento anual para roupa e para maquiagem e corte de cabelo, essas coisas, do primeiro-ministro e da sua esposa, ele é de mais ou menos 12 mil dólares. Eles querem que suba para 25 mil dólares, para 23 mil dólares. E vamos dizer que ele é de 13 mil dólares, eles querem que suba para 24, 25 mil. E que os funcionários que trabalham na residência deles, na residência oficial do primeiro-ministro, eles passem a trabalhar em 3 turnos, ao invés de 2 turnos, ou seja, que você contrate 1/3 a mais de funcionários. E isso passou agora na Comissão de Finanças. Isso vai passar. Você não tem dúvidas que isso vai passar na Knesset. Agora, é impressionante, porque os caras estavam acusando agora há pouquinho tempo o Bennett de usar o Estado para fazer obras na casa privada dele e de pedir comida por delivery em altos valores. E é verdade. Essa documentação do delivery é verdade. Das obras na casa dele não foi ele que pediu, foi a segurança que disse que enquanto a residência oficial não estava pronta para ele morar lá, eles tinham que preparar a casa dele para evitar atentados, para evitar invasões, etc. Então, eles tiveram que gastar algumas centenas de milhares de cheques em obras na frente da casa dele. Mas isso tudo que eles estavam acusando o Bennett, como se fosse um escândalo, a família Netanyahu faz muito mais, e há muito mais tempo, sem nenhuma vergonha. Sem nenhuma vergonha. E isso é o que está acontecendo agora. Exatamente agora. A economia em frangalhos, tendo fortes crises, as pessoas tendo que pagar juros altíssimos para poder comprar esse apartamento, e o Netanyahu pedindo aumento de orçamento para roupa,
Okay? Tipo, para esse ano, como se ele fosse uma pessoa pobre, né? Como se ele não fosse um cara milionário já, né? Enfim, negócio absurdo. E como se ele não fosse primeiro-ministro há 13 anos, e nesse período todo ele não tivesse adquirido uma quantidade absurda de ternos e etc, etc, né? Ou a esposa dele de vestidos e o que seja. Enfim, não vou falar sobre isso, que tem coisas mais importantes para falar, mas isso assusta. Netanyahu vai comprar fantasias para a festa de Purim, que se aproxima aí nas próximas semanas. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco, para a gente falar de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense e outros mais. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é sobre a construção de assentamentos. Como comentamos aí já recentemente, esse governo aprovou a construção de novos assentamentos na Cisjordânia, o que gerou muita repercussão e muita reclamação, né, da comunidade internacional, União Europeia, países, né, da União Europeia também individualmente e também dos Estados Unidos. E agora o governo informa que vai construir mais assentamentos, né, mais residências em território ocupado do que estava planejado. João, a gente fala muito da... Bom, enfim, eu acho que, na verdade, esse comentário que eu vou fazer agora isso é para todas as notícias desse bloco, né? Mas, enfim, a gente está comentando muito da questão da reforma do judiciário e tudo mais, do que está acontecendo lá de cada linha verde, mas o que, enquanto isso, né, na calada da noite, principalmente ali o seu Smotrich, vai tocando a política dele do lado de lá do muro, né? Vai. Enfim, eu não tenho muito mais que comentar sobre isso. É só a única coisa que eu percebi nisso é que quando o Israel avisa para os Estados Unidos que vai ser só isso, é porque eles já estão sofrendo pressão com essa reforma judicial. Então, eles não querem sofrer pressão também por causa da questão dos assentamentos. Então, algum lado eles têm que escolher para tentar fazer política. Eles escolheram esse lado, que é o lado que é mais importante para os Estados Unidos. Só que eles anunciaram esse lado já legalizando 9 assentamentos ilegais e já anunciando a construção de 9 mil unidades habitacionais. Então, você acha que o governo Biden vai comprar essa moderação, entre muitas aspas? É claro que não, né? Não só isso, e acho que eu, pelo menos, tenho a impressão de que a relação, né, entre Estados Unidos e Israel, ela muda, né, ela está mudando. Lentamente, mas ela está mudando. A gente já tem aí uma série de deputados do campo democrático, né, do Partido Democrata nos Estados Unidos, né, que são muito, né, anti-ocupação, e, enfim, tem uma força muito grande dentro do Partido Democrata. E, obviamente, que isso influencia diretamente nas decisões que vão ser tomadas aí pelo partido e pelo presidente no próximo período. Então, essa relação já está mudando. Eu acho que com esse governo aí, a tendência é que esse afastamento, né, que agora está muito no início, mas pode ser que a gente veja, pelo menos nesse período próximo, né, em que a gente tem um governo democrata e não republicano nos Estados Unidos, esse afastamento, não um afastamento, né, mas vamos dizer assim, um esfriamento, né, das relações entre Israel e Estados Unidos. A próxima notícia do bloco é ainda sobre o Ben-Gvir, né? A gente falando muito aí do Benito Gvir este episódio, e ele resolveu lançar, né, a Operação Hamat Magen Stein, Hamat Magen 2. É uma operação que ela foi lançada aí pelo Ariel Sharon há mais de 20 anos atrás, uma operação quando começou a segunda intifada, né, Israel lançou essa operação como forma de combater a intifada, e enfim, durou anos aí, e o Ben-Gvir agora, ele diz que lançou a Hamat Magen 2 para combater o terrorismo, e o que ele vem fazendo agora, pelo menos em Jerusalém Oriental, é criar o caos. Tem tentado derrubar muitas casas que foram construídas sem autorização da prefeitura, houve greve geral em Jerusalém Oriental essa semana, confrontos com a polícia, enfim, também do lado de cá a coisa está esquentando. João, mas o Ben-Gvir é muita balela, né, cara? Fala, enfim, gosta muito de lançar palavras ao vento, mas ele está tendo poucas vitórias, vamos dizer assim, nesse governo até agora. Né? É difícil mensurar isso até agora, mas enfim, o Ben-Gvir, ele na verdade se meteu num lugar que é difícil ele conseguir cumprir com as promessas que ele fez. Né? Enfim, é que nem o Lieberman quando disse, me bota como ministro da Defesa que em 2 dias ou que o Haniyeh, que é o líder do Hamas, abdica da luta armada, ou que ele aparece morto. Né? E ele foi ministro da Defesa há mais de um ano e isso não chegou nem perto de acontecer. Né? Quando você faz promessas incumpríveis, né, que nem numa ditadura você consegue cumprir, nem numa ditadura bem autoritária,
você, enfim, acaba se complicando. E então, o que o Ben-Gvir faz? Ele tenta subir o tom sempre, né, para que a retórica dele siga prevalecendo. E no caso das coisas não poderem sair do jeito que ele quer, ele arruma um culpado. Ele vai arrumar esse culpado. E esse culpado, hoje pode ser a esquerda, amanhã pode ser os juízes, e depois de amanhã vai ser o Netanyahu. Okay? E ele dificilmente vai entrar nas próximas eleições cheio de carinhos ao Netanyahu. Essa aliança entre eles é uma aliança, enfim, ocasional, né? Porque nem o Ben-Gvir quer estar num governo do Likud, né? Exatamente, eles querem estar o Likud não formou com as pessoas do grupo do Ben-Gvir nunca, né? Por exemplo, nem o próprio Netanyahu, quando existia um partido chamado Ihud Leumi, que tinha uma galera dessa ala do Ben-Gvir que pertence a esse partido, como Michael Ben-Ari, eles não entraram para a coalição, o Netanyahu deixou eles de fora. E, então, enfim, é uma situação que não agrada a nenhum dos dois, ele vai ter que sair buscando algum culpado. E você lembrar a Homat Magen, que é a operação feita pelo Ariel Sharon durante a Intifada, que foi uma operação muito pesada, ela dá calafrios nas pessoas, né? Porque, enfim, você fala Homat Magen, você lembra de tanques na Cisjordânia, de avião bombardeando campos de refugiados, né? Tipo, desse tipo de situação. Óbvio que não era todo dia que isso acontecia, mas já aconteceu. Né? Tanque, sim, todo dia estava lá, cercando o quartel-general do Arafat em Ramallah, enfim. E você fala em Homat Magen, né, que nessa operação para Jerusalém Oriental, é um negócio bizarro. Enfim, você já está vendo que algumas coisas estão acontecendo ali, né, as pessoas estão tendo mais dificuldade de passar pelos checkpoints, porque a gente tem que sempre lembrar que Jerusalém Oriental tem bairros que estão do outro lado do muro de separação, né, do lado direito do muro de separação, e a própria população de Jerusalém está dividida, né, e algumas pessoas querem entrar para trabalhar e a passagem pelo checkpoint está demorando horas, né? Tudo isso está acontecendo, é parte do objetivo do Ben-Gvir, que é fazer com que os palestinos tenham uma vida pior. Né? A polícia deixa eles com uma vida pior ali em Jerusalém Oriental, enfim, para que eles desistam, para que eles criem mais tumulto, para jogar um pouco mais de lenha na fogueira que ele mantém sempre acesa. Né? E, enfim, e se puder fazer um incêndio grande, para ele vai estar ótimo. Né? O cara é piromaníaco, é isso que ele quer. Mas, no fim das contas, ele não consegue fazer muito, porque para você fazer uma operação grande, você precisa do exército, não só da polícia. E o ministro da Defesa, por sorte, ele está se mostrando um sujeito bem mais razoável do que eu esperava que ele fosse, né? Porque ele estava acompanhando a retórica do Netanyahu até pouco tempo atrás e, de repente, ele melhorou. E ele está sendo um cara responsável, está sendo um adulto responsável aí desse governo até o momento. É verdade que ele não se manifestou ainda sobre a reforma jurídica, é verdade que ele ainda não partiu para briga séria contra o Smotrich em relação à legalização de assentamentos ilegais. Enfim, ele tem limites também, ele também é um cara do Likud, a gente não pode esquecer. Mas, por outro lado, enfim, ele não está emprestando o exército para essas maluquices do Ben-Gvir e do Smotrich. Pelo menos até agora, né? Se o Netanyahu um dia disser para ele faz isso, ele vai ser obrigado a fazer. Se ele vai ficar no cargo ou se ele vai se demitir, é o que a gente vai ver no caso disso acontecer. Mas, enfim, esse é o problema do Ben-Gvir, é esse, que ele não tem a faca e o queijo na mão. Ele tem só o queijo. Se você der a faca para ele corta o queijo e corta mais um monte de coisa. É isso. Ben-Gvir aí sempre arrumando confusão, né? Mas, enfim, o que um cara como ele faria também na política se não arrumar confusão? Você comentou aí sobre ele estar num lugar em que ele não pode mais ficar de falastrão como ele fazia antes, né? Porque agora ele faz parte do governo, mas eu acho que também faz parte de uma total inexperiência, de não ter a mínima noção, né, do que é fazer política e estar na política, né? Sempre foi um amador, um baderneiro realmente, e agora ele está com um cargo que está querendo calçar um sapato muito maior que o número do pé dele. E quem paga o preço é a gente. É isso. Vamos então à nossa próxima e última notícia do bloco, que é sobre uma operação do Exército que aconteceu ontem, mais uma vez no norte da Cisjordânia, na região de Nablus, ali no norte, que deixou 11 pessoas mortas. Não, 10, né? Foram 10 palestinos, 11 palestinos mortos. Uma operação do Exército de Israel. Nenhum soldado foi ferido, mas o que mais chamou a atenção nessa operação toda é que geralmente as operações elas começam à noite, né, tem menos pessoas nas ruas, mas essa operação foi durante o dia, foi muito filmada, né, tem vários filmes rolando aqui na internet, e o que impressionou muito também foi o número de feridos, passando aí mais de 100 pessoas feridas
por conta da troca de tiros ontem, do confronto entre as forças do Exército de Israel e palestinos no campo de refugiados ali da região de Nablus e Jenin. João, dentre essas e outras, né, muita violência também na região de Hebron, muita violência também mais para o sul da Cisjordânia, na região de Malé, domingo também, ontem, uma palestina foi morta, né? Morta não, atiraram nela, não chegou a morrer por conta também de ela ter sido aí, suspeita de estar carregando uma faca e de atacar um segurança. Mas o que a gente vê aí, e também Jerusalém Oriental, né, pegando fogo, e o que a gente realmente vê aí é a proximidade de, não sei se é uma intifada, né, porque, enfim, a gente não sabe o que vem por aí, mas pelo menos uma nova onda de conflitos muito intensos entre palestinos, né, árabes, né, de Israel, né, e também palestinos que vivem fora da linha verde, entrem em confronto aí com as forças de segurança, sejam elas da polícia ou do exército. Olha, o caso foi o seguinte, aconteceu agora em Nablus, né? Essa foi a operação mais mortal do exército israelense na Cisjordânia em muitos anos. Nessa onda de violência, a gente tinha tido um caso de 10 mortes em Jenin, e agora esteve de 11 em Nablus. Inicialmente foi 10, mas agora teve a 11ª, que chegou a atualização hoje de manhã, né? Enfim, então qual foi a situação? Por que isso aconteceu? A inteligência israelense recebeu informações de que estavam planejando um atentado a tiros, que o foco disso estava em Nablus. Então eles colocaram umas pessoas ali na surdina, do lado de uma mesquita, e eles entraram ali e ordenaram que os suspeitos que eles sabiam onde estavam, né, por informações de inteligência, se entregassem. Eles não só se recusaram a entregar, como eles começaram a atacar os membros das Forças de Defesa de Israel. Era um grupo do Jova Arayot, né, que é a Toca do Leão, né? Esse novo grupo de jovens, adolescentes palestinos que não tem ligação com nenhum partido, né, e que também não obedecem exatamente a nenhuma autoridade lá, um grupo que se organiza também pelas redes sociais, pelo TikTok, pelo WhatsApp, etc. E começaram a atacar, enfim, o exército, o Shabak, né, que é o serviço de inteligência, e aí, enfim, chegou o reforço, né, e no final das contas o que aconteceu foi que terminou com mais de 100 feridos palestinos, alguns deles jornalistas, segundo a Al Jazeera eram 3 jornalistas feridos, 11 mortos, entre eles um homem de 72 anos. A Toca do Leão disse que 6 dos mortos, né, pelo menos os 10 primeiros, eram membros da organização, né? E, enfim, e aí teve enterro. No enterro, a população de Nablus pediu para o Hamas e para a Jihad Islâmica se manifestarem, né, e atacarem Israel. O Hamas disse que a paciência dele estava acabando, a Jihad Islâmica falou que o inimigo sionista ia pagar um preço caro. Israel ligou alerta para atentados, disse que a qualquer momento podia acontecer um atentado no país, no momento que isso estava acontecendo, que a operação estava acontecendo. Não teve nenhum atentado. Essa madrugada, o Hamas e a Jihad Islâmica dispararam 6 foguetes contra o sul de Israel. Israel atacou a faixa de Gaza e por agora está nisso. Agora, o bicho está pegando. Okay? Teve muita participação da sociedade civil, né, enfim, na reação ao ataque das Forças Armadas. Por isso que morreu tanta gente, por isso que tanta gente ficou ferida, porque as pessoas foram como se fosse uma intifada, jogar pedra, jogar coquetel molotov, jogar o que via na frente nos soldados, fazer barricada, que não foi exatamente uma operação que foi direto contra os terroristas, porque a população civil se meteu no meio. E aí, quando isso acontece, o exército não para e morre gente, né? E, enfim, isso é uma mostra de que quando os palestinos estão dispostos a morrer, né, nesses confrontos com o exército, é porque a situação está muito ruim, né? E ela está muito ruim, e não tem quem pare os palestinos nesse momento. E a estratégia de Israel de só pela força tentar controlar a situação não está dando certo. Okay? O que a gente esperaria numa situação dessa que um governo razoável fizesse? Que ele parasse as agressões, que propusesse uma trégua, que aí começasse a negociar com a autoridade palestina, não só os princípios da trégua, mas também uma solução para o problema de forma geral. Esse governo vai fazer isso? Claro que não. Okay? Vai fazer o contrário disso. Esse governo está deslegitimando a autoridade palestina, está criminalizando a autoridade palestina, e não vai acontecer nada de bom ali. Esse governo está trabalhando para que a autoridade palestina ela caia, né, que ela entre em colapso, okay? Sem se importar com quem vai entrar no lugar, que é ao contrário das orientações de todos enfim, o corpo técnico, né, o corpo
das forças de segurança israelenses, dos Estados Unidos, da União Europeia, que o que vai surgir no lugar é pior, mas o governo israelense ele não está... o objetivo dele é outro. Ainda que o Netanyahu, o Gallant, saiba que isso vai ser ruim, eles são reféns do Smotrich, do Ben-Gvir, e eles não podem simplesmente negociar, e dos eleitores radicais deles, eles não podem negociar com a autoridade palestina, não podem fazer uma trégua, e a gente vai ver mais um ciclo de morte, mais um ciclo de violência, que pode piorar muito mais essa escalada. É difícil que ela melhore, mas pode piorar muito mais. E essa semana o Nasrallah, o líder do Hezbollah lá no Líbano, ele disse que não precisa fazer nada com Israel agora. Tem que só deixar as coisas acontecerem, porque o país está mais perto de uma guerra civil do que as pessoas pensam. Eu acho que ele exagerou. Acho que guerra civil tá longe de ser a questão. Okay? E uma das razões pelas quais a gente está longe de uma guerra civil, não é a única, mas é uma delas, é que a gente tem inimigos externos que acabam fazendo com que o país se concentre em defender toda a sua população civil em vez de brigar internamente. Okay? E o Nasrallah, quando ele diz um negócio desse, ele está dizendo o seguinte: eu não vou atacar Israel agora, e vocês também não atacariam. Okay? Você já está mandando os inimigos de Israel ficarem quietos e deixar que Israel se exploda sozinho. Não sei se os palestinos vão fazer isso. Okay? Não sei se eles vão ficar quietos, porque, enfim, os grupos palestinos, os mais radicais principalmente, eles vivem dessa resistência armada, né? É o que eles têm para trazer, o que eles têm para apresentar. Okay? E, enfim, então não sei se isso é o que vai acontecer, e também o Nasrallah não tem absolutamente nenhuma liderança sobre os grupos palestinos. Mas, enfim, só para a gente entender como é que os inimigos de Israel estão olhando e observando a situação, né? Não deixa de ser curioso. Mas, enfim, a gente só está falando de coisa ruim aqui, né? A gente não tem acho que a gente está falando que não tem nada bom que a gente está falando aqui agora. Não tem notícia boa acontecendo em Israel. A situação está muito ruim. E a gente deixou notícias de fora aqui. Né? Tem muita coisa que a gente deixou de fora, que o podcast vai ficar muito longo, e porque também tem coisas que a gente... que o interesse não é tão grande, mas não está faltando notícia ruim, não. Tá? Que só está acontecendo coisa ruim. Então, essa é a situação. Talvez o bloco do Nelson ele tenha alguma coisa boa para apresentar aí. É isso. Então vamos para ele. Um bloco do Nelsinho. Vamos ver se a gente torcer vai ter alguma coisa boa para contar para gente. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que tem acompanhado com muita atenção as movimentações políticas em Israel. O João que está realmente muito apreensivo, muito nervoso, muito tenso com todas essas mudanças que podem levar o país de uma democracia para algo não tão democrático. Campeonato israelense de futebol feminino, isso aí, liderança folgada do Kiryat Gat. O Kiryat Gat chegou a 44 pontos, é seguido não tão de perto pelo Hapoel Jerusalém, depois vem o Asa Tel Aviv, que é um time ligado à Universidade de Tel Aviv, o Asa Tel Aviv, depois vem o Hapoel Petah Tikva e assim por diante. A próxima rodada vai cair apenas no dia 9 de março. A Liga Israelense de Futebol Feminino, que tem jogos transmitidos pela televisão, jogos transmitidos pelo site oficial da Liga, da Federação e assim por diante, um campeonato que atrai muitos torcedores e também cede atletas para a seleção israelense que disputa torneios internacionais. É isso aí, o Kiryat Gat é uma equipe que já ganhou outros anos anteriores, é um time muito forte, é um time que tem o apoio da comunidade local. Kiryat Gat é uma cidade mais ao sul de Israel, mais ou menos 40 minutos de Tel Aviv, no sentido Beersheva. É isso aí então, meu caro Gorenstein, um grande abraço. Valeu, mestre, a gente espera na semana que vem e, enfim, manda notícia quando quiser. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Não, podemos ficar por aqui. Beleza, ficamos por aqui. Então, voltamos aí a nos falar na semana que vem no Sharav, né? Depois de passar aí pela semana quente, pela frente quente que se aproxima nesse inverno aqui do Israel. Grande abraço. De calor, né? Abraço, até mais.